Muito bom dia, saudando os queridos irmãos em nome de Jesus, sua graça e sua paz seja com vocês todos. Nosso tema, teologia, para a criança de hoje. Um texto que eu gostaria de ler, com 2 de Pedro, capítulo 1 e versículo 3 e 4. 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Graças a Deus por esse texto que nos fala de uma possibilidade de co-participar na natureza divina. Isto não quer dizer, teologicamente, que nós um dia seremos da mesma essência de Deus. Isto é uma impossibilidade. Nós nunca podemos ser Deus mesmo na essência. Sempre haverá uma distinção entre Deus e você e eu. Uma distinção fundamental em termos de essência. Mas natureza, uma palavra diferente de que é a palavra essência, isto é uma possibilidade segundo esse texto. E nosso tema, portanto, durante estes dias será uma discussão em que estamos esperando que vocês participem também, com suas perguntas, observações. É um seminário que vocês vão ter parte, que nós tenhamos alguma ideia mais clara sobre o que significa ser co-participante da natureza divina. Essas características que Deus pode transmitir para nós e que normalmente nós usamos a palavra imagem para distinguir a imagem de Deus. E, portanto, o nosso interesse é justamente esse. Vamos começar então com oração. A maioria dos que vão participar já estão em seus lugares. E nós gostaríamos de colocar este seminário, esses minutos diante de Deus para seu controle, para sua orientação. Senhor amado, nós não temos capacidade para falar a Tua verdade sem a Tua ajuda. Senhor, a Tua verdade é mais profunda do que os nossos pensamentos. A Tua verdade vai além das palavras que comunicam estas verdades. Tem raízes que vão muito mais fundo do que os nossos pensamentos. É por isso que nós, na dependência de Ti, Senhor, procuramos algo sobre as promessas gloriosas que têm sido doadas, para que nós sejamos co-participantes da Tua natureza. O Deus, e para as crianças de nossos lares, crianças de rua que estão sendo alcançados, crianças nas escolas brasileiras, crianças em nossas igrejas. O Deus, é para essas crianças que têm toda essa potencialidade que nós estamos orando e pensando, para que nós sejamos instrumentos, Senhor, para a Tua graça, para transmitir verdades para essas vidas tão preciosas aos Teus olhos. Senhor, portanto, nosso pedido é que nesta manhã Tu nos des luz, muita luz sobre a Tua palavra, sobre esta teologia para a criança de hoje. Deus, essa criança que vive neste fim
do século XX, fim do milênio, para que nós tenhamos orientação segundo o teu coração. Em nome de Jesus, te rogamos. Amém, Senhor. Muito bem. Quando eu recebi esse convite para falar para todos vocês acerca da teologia da criança, naturalmente eu fiquei assim uns pés de baque, não sabia bem o que se tratava. Teologia de criança, eu nunca ouvi falar desse tema, muito menos tentei falar sobre esse tema. Mas comecei a meditar e buscar um pouco na palavra de Deus e cheguei à conclusão que teologia se relaciona com o conhecimento de Deus, isso é bem óbvio. Teologia, o que Deus é e também o que Deus quer, além do fato que Deus tem obras. Então, teologia trata das obras de Deus, trata de sua vontade, às vezes chamada a lei de Deus, e trata de sua pessoa, o seu conhecimento. Então, teologia relativa a Deus é bem conhecido, tem tomos enormes, de centenas e centenas de páginas tratando desses temas. Mas teologia de criança deve, portanto, pelo menos eu entendi assim, tratar do relacionamento destas verdades em conexão às crianças. Teologia da criança. O que Deus está pensando? Por que Ele nos dá a nós o privilégio de formar aquilo que Ele faria muito melhor? Deus podia criar todas as crianças já crescidas, com todas as qualidades dessa coparticipação da natureza dele. Mas, em vez de fazer isso, Ele nos dá o privilégio de participar nesta formação teológica em relação à criança. Então, eu achei que podia ser dividido em 3 partes. Esta manhã, tratando da teologia da criança em relação à imagem de Deus na criança. Quando a criança nasce, ela não tem essa imagem. Não aparece quase nada da imagem de Deus no primeiro dia que esse filhinho nasce. Mas aí ele vai desenvolvendo essa imagem. E nós queremos falar bastante sobre isso hoje. Vai demorar quase todo o nosso tempo para só pensar nesse tema. Amanhã, nosso desejo é falar sobre um lado bem mais problemático. A área como as crianças não somente pegam a imagem de Deus, mas também pegam a imagem dos seus pais. A teologia de ser pai e mãe de uma criança criada à imagem de Deus, mas também criada em nossa imagem. E depois, quinta-feira de manhã, é nosso desejo falar sobre a imagem de Cristo. A Bíblia fala sobre a imagem de Cristo, está sendo formado uma teologia cristológica relacionada com as crianças. Eu espero que todo mundo está aqui interessado nesse tema, porque se não estiver interessado nesse tema, se achar que esse tema é pacífico, que o irmão já sabe tudo que há para saber sobre o tema, eu gostaria muito de dar meu lugar para você. Porque eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu não sei muito sobre esse tema. Eu estou esperando muito logo chegar no céu e começar a minha pesquisa, um doutorado novo, lá na Universidade da Nova Jerusalém. E ter o próprio Senhor Deus com um dos meus professores sobre este tema. Os irmãos estão ainda interessados em prosseguir bem mais para frente, vão estar conosco naquele grande encontro lá no céu, na Universidade Celestial. Vamos lá. Quando se trata de imagem, a imagem de Deus, logo pensamos em Gênesis 1 e versículo 26. Percebemos que quando Deus inventou a ideia, espero que estou usando a palavra certa, teológica, quando Deus começou a pensar, e essa ideia é difícil para nós, Deus começar a pensar alguma coisa. Sabemos que isso aconteceu antes da fundação do mundo.
Então, faz muitos anos atrás, Deus diz: vamos criar o homem em nossa semelhança, nossa, por causa da Trindade, e em nossa imagem. Estas duas palavras hebraicas descrevem, portanto, aquilo que nós estamos buscando identificar. Tem sido motivo de muitas palavras escritas e impressas. Que significaria ser criado na imagem de Deus? Qual foi essa intenção divina? Que toda criança que nasce, e que nós mesmos, que já temos talvez alguns anos dizendo, bastantes anos no meu caso, que estejamos sendo reformados nessa intenção original. Tem muitos aspectos interessantes. Obrigado. Eu achei melhor também. Muito obrigado. Imagem. Sabemos que a intenção divina estava relacionado com aquilo que Deus ama. Nós sabemos que Deus Pai amava muito ao Filho. E por este motivo, por ter amado infinitamente ao seu Filho, eternamente amando esse Filho, ele teve esta ideia, entrou na mente divina, o desejo de ter muitos filhos, na mesma imagem do seu Filho. Sabemos que isto é verdade por causa de Romanos 8, 29. Se os irmãos têm o interesse, podem procurar esse versículo, que está relacionado com a intenção divina, relativa a todos nós, e também com as crianças que nascem pelos milhares todos os dias. O texto diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, e a palavra conhecer de antemão significa amar. Para selecionar, nós temos que amar. Deus não tem outro motivo para selecionar alguém, senão um amor especial por com estas pessoas. Também os predestinou, isto é, preparou todos os meios para que essa intenção se tornasse uma realidade, para que a mente se torne concreta realização. Este é o significado da palavra predestinar. A minha chegada aqui em Serra Negra foi predestinada, não somente por Deus, mas também por mim. Eu tive que planejar para estar aqui. E graças a Deus se tornou concreto esta realidade. Foi destinado, mas primeiramente cogitado e pensado, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, cristologicamente, a imagem de Jesus é o padrão, a imagem, é o quadro que Deus tem como projeto de cada criança que Ele preconheceu, cada criança que Ele ama. E aí vem essa ideia de um projeto que vai se concretizar na conversão e a transformação destas crianças na imagem do Filho de Deus. Deus decretou não somente que o homem fosse feito na sua imagem, mas que ele viesse dominar sobre a criação. Todas as criaturas, se os irmãos voltarem para Gênesis, vão descobrir que uma parte da imagem divina em nós está relacionada com nossa habilidade de criar coisas, de inventar, de dominar. Este prédio, tremendo construção aqui, e nós estamos aqui sem medo que esse prédio venha cair. Temos muitas toneladas de concreto e aço e tijolo em cima de nossas cabeças. Se por algum motivo esse prédio cair,
os irmãos saber que quem criou não estava bem ligado à imagem de Deus. A coisa caiu, não foi bem planejado. Naturalmente, sem terremoto, outro motivo. Por exemplo, aquele que caiu lá em a cidade de Oklahoma. Então, um pintor, compositor, pessoas que pensam, que escrevem, que utilizam sua criatividade, tudo está relacionado com este tema de imagem de Deus em nós. E nossa possibilidade como criaturas de também criar coisas em nossa imagem. Quer dizer, qualquer palestra que eu dou, sempre tem algo da minha imagem. A maneira que você está criando seu filho, se tiver filho, você está tentando moldar em sua imagem. Essa é a ideia desse texto. E logo que fale sobre a criação do homem e da mulher, imediatamente Deus fala sobre domínio. Fala sobre controle, fala sobre governo, fala sobre família, e aquele envolvimento de pais criando filhos que obedecem e que seguem nos caminhos dos seus pais. A criança nasce dentro deste contexto de começar amorfamente, sem forma, sem realidade, sem memórias, sem hábitos, muita potencialidade, e vai desenvolvendo a imagem de Deus e a imagem do demônio. Os irmãos sabem que tem outra imagem que está sendo implantada em cima da imagem de Deus, que cria aquela distorção que nós encontramos numa fotografia, que tem duas imagens, uma superimposta na outra imagem. E aí vem as distorções tão tremendas que nos chamam a atenção em nossos dias. Meninos de rua. Eu não esqueço o dia que minha filha Helena pediu que eu levasse um rapaz para uma casa de recuperação. Eu não estou dizendo que eu tinha muito medo dele, mas eu estava assim totalmente à vontade. Eu tinha já matado, assassinado 14 pessoas. Eu estava sentando no banco de trás. Você imagina que tipo de imagem estava implantada nesse indivíduo que ficou naquela casa de recuperação em Itapecerica da Serra durante um dia apenas. Depois fugiu, já matou mais alguém, está foragido ainda. É um caso muito sério, como tantos e tantos casos, de pessoas que têm uma imagem de Deus, têm certas características dessa imagem, mas tem outra imagem mais implantada ainda. E a gente não pode deixar de perceber esta implantação de uma outra imagem em cima da imagem divina, distorcendo tudo, colocando tudo fora de eixo, tornando ideias que deveriam ser boas em ideias ruins, levando a extremismos, levando a toda espécie de maldade e serviço ao próprio demônio. Dividimos nosso tema esta manhã em 3 partes. E se os irmãos tiverem alguma dificuldade com as seguintes afirmações que estarão ouvindo, por favor, escrevam. E se tivermos ainda tempo nesta manhã, para a sua pergunta ser levantada, nós estaremos aqui para tentar responder. Ou algum comentário, não tem que ser pergunta, ou alguma dúvida, ou até um desafio. Não é bem assim, pastor. O senhor errou. Estou constantemente errando por causa dessa imagem errada que também foi implantada em mim. Então, por favor, não acredite em tudo que eu falo. O problema é saber onde que eu estou errando. Esse é o grande problema. Primeira área. A imagem de Deus está em nossa personalidade.
Foi há mais de 40 anos atrás que pela primeira vez eu comecei a pensar sobre esta palavra pessoa, personalidade. Foi um professor na Universidade de Edimburgo que começou a desafiar a minha maneira de pensar sobre o que significa ser pessoa. Ele fez a seguinte afirmação que eu não tinha pensado. A ideia de ser pessoa, uma ideia que vem de Deus e não vem dos homens. Nós só podemos falar de personalidade humana porque Deus existe como pessoa. Para nós aprendermos o que significa ser pessoa, precisamos olhar para a revelação divina sobre como é Deus. Aí vem então uma série de elementos e prismas e facetas relacionados com a imagem de Deus que eu não tinha pensado e ainda preciso pensar muito mais. Personalidade. Se você tentar definir essa palavra, que significa ser pessoa, logo entramos em dificuldades. Deus é a pessoa arquetípica. Quando se usa essa palavra arquetípica, significa a pessoa de quem toda personalidade emana. A ideia da personalidade vem dele. Fique isso muito claro em nossas mentes. Quando nós, então, fugimos da personalidade divina, fugimos da imagem, separamos-nos daquela intenção original de ser pessoas, e não apenas indivíduos, não apenas vidas, almas que estão incorporados em corpos. Veja lá então o que significa ser uma pessoa. Primeiramente, esta criança que está nascendo não tem autoconsciência. Neste ponto, se eu não estou errado, ele é igualzinho a um cachorrinho que nasce. Tem vida, tem fome. Como tem fome, eu nunca esqueço, há 37 anos atrás, nestes mesmos dias, nós estamos carregando para casa nosso primeiro filho, Timóteo. E quando ele chegou em casa, ele começou a gritar de fome. A sua mãe, eu acho que não estava se produzindo tanto leite como ele queria. Meus irmãos, como qualquer cachorrinho, ele começou a deixar todo mundo saber que paciência não era com ele. Aliás, alguém fez a seguinte observação que eu acho não muito longe da verdade. Se Deus não tivesse tido muita inteligência em dar-nos filhos pequeninos, imagine se tivesse assim 2 meses de altura, pesando 120 quilos, ele mataria sua própria mãe por impaciência. Qual é o problema desses 3, 4 quilos de carne e sangue? Falta de autoconsciência. Ele não sabe nada sobre quem ele é. Ele não se distingue do mundo em volta dele. Ele não tem a mínima ideia. É difícil saber que ideia ele tem, mas com certeza ele não tem nenhuma ideia que ele é diferente daquela cama, aquele berço em que ele está deitado. Então, uma das primeiras coisas que Deus está interessado, que ele cresça para ter a imagem de Deus e ter um conceito de si mesmo como indivíduo. Personalidade é autoconsciência. Aquela cadela que está lá em Campinas, não é nossa, mas nós estivemos vivendo nessa casa até alguns dias atrás, se chama Wendy.
aquela cachorra desse tamanho, pastora alemã. Esse cachorro não tem autoconsciência. Tem consciência, mas não autoconsciência. Esta frase, ou esta palavra, distingue a imagem de Deus numa pessoa. Lá para, quem sabe, 2 anos, eu lembro, primeira vez que eu lembro, de ter tido autoconsciência, estava chegando nos 3 anos. Naturalmente eu tinha antes, mas eu não lembro. E chegou um dia que eu reconheci que eu era alguém. Esse corinho que a gente canta faz parte da imagem de Deus. Você é alguém. Você se distingue daquele ambiente em que você vive. Você não é parte da natureza no sentido que o resto da natureza é parte. A primeira coisa na imagem de Deus me parece ser esta: autoconsciência. Porque emanando disto, raízes que produzem a teologia da criança, logo aparecem em seguida. Por exemplo, inteligência. Os irmãos sabem o que significa inteligência. Aquela capacidade de pensar abstratamente. É verdade que macacos pensam. Até cachorros e cavalos pensam. Agora, sobre o pensamento de minhoca, eu não tenho muita ideia. Mas eles também pensam. Mas não pensam muito. Não é bem doutor, Blaise Pascal, viveu há 300 anos atrás, foi inventor da máquina calculadora, portanto, o grande avô de nossos computadores modernos. Ele se converteu e começou a escrever pensamentos. Um dos seus pensamentos que me chama a atenção foi o seguinte, eu não vou citar exatamente porque não tenho assim a pé da letra, mas é mais ou menos o seguinte, que não há dúvida nenhuma que Deus criou o homem para pensar, porque em todas as outras áreas que ele se tenta sobressair, os animais fazem melhor. Imagina colocar um veado lá nas Olímpicas para correr a milha, ou alguns outros bichos que tem lá na África. Ganharia 2 vezes antes do mais rápido homem do mundo. Imagina colocar para saltar uma pulga, em comparação com o seu salto lá em Atlanta no ano que vem. Essa pulga salta uns 1000 vezes mais alto que a sua altura. Mas em todas as áreas, peixe para nadar, tudo ele vence. Só numa área que ele não vence, na área chamada de inteligência. A capacidade de enfrentar desafios, juntar ideias aparentemente antagônicas e sobreviver numa situação que certamente ele morreria, se não fosse por meio de sua inteligência. Os irmãos sabem que expor crianças, que foi uma das práticas da velha Roma, quando uma pessoa, um casal não queria seu filho, eles simplesmente expuseram seu filho. Esse filho não tinha inteligência para sobreviver e morria. Mas hoje em dia sabemos que essa criança que morreria por falta de inteligência, por falta de imagem de Deus, quando se desenvolve essa imagem, nós descobrimos que uma criança logo vai se virando com essa capacidade que Deus lhe dá para sobreviver diante de todos os desafios da vida. Impressionante. Ir para um lugar como a África, uns países tão dominados pela guerra, por toda espécie de trauma e de supressão de direitos humanos e tudo mais, e ainda ver pessoas sobrevivendo, a inteligência necessária para sobreviver. Sinal claro
da imagem de Deus naquela criança, que vai crescendo. As crianças da rua, a minha filha falando dessa menina de 13 anos, ela é mãe de rua lá de São Paulo, não sei se ainda é. Maneja tudo como se fosse o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Maneja tudo. Diz que ela nunca viu uma pessoa tão dura, e tem uma pessoa tão segura no seu domínio sobre todos os meninos da sua rua, aquela parte que ela é dela mesmo. E apenas com 13 anos. Inteligência, meus irmãos. Naturalmente, Satanás vem constantemente querendo impressionar, estupidez. Os irmãos olhem para trás na sua vida e vão poder distinguir, se forem muito bem de memória, quantas boas decisões você tomou e quantas ruins. É interessante fazer isso. Quando chegarmos no tribunal de Cristo, vamos poder fazer bem melhor. Vai passar o vídeo da sua vida, a minha vida, vai direitinho. Isso foi bom, galardão. Isso foi ruim, agora você vai sofrer. Sofrer no céu, né? Recebendo o mal que fez, diz a palavra de Deus. Como que vai fazer isso é outra coisa. Minha especulação é que a gente vai poder ver Cristo morrendo por esse pecado individual. É a minha maneira de sofrer. Que nós vamos amar a Cristo demais para ver Ele sofrer por aquilo que eu fiz errado. Purgatório evangélico, se achar correto. Inteligência, imagem de Deus que permite que você tome decisões diante dos desafios da vida, e você toma essas decisões sem ser inteiramente por instinto. O animal toma decisões, mas suas decisões são tomadas por instinto. É uma tentativa de distinguir inteligência de instinto. Eu tomo as minhas decisões baseadas em outros fatores do que aquela atração, aquele apetite do momento, chamado inteligência. Número 3, emoções. Eu acredito que cavalo tem emoções, mas não muitas. Eu tive um cavalo uma vez, quando era criança, 13 anos, que tinha bastante emoção para chegar em casa. Eu lembro como eu perdi controle daquele cavalo. Isso na Bolívia. Tinha a responsabilidade de buscar os legumes, tudo para a escola onde estava estudando. E eu lembro quando eu descarreguei, e quando aquele animal percebeu que estava voltando para aquele campozinho lá onde comia, bebia as águas cristalinas bolivianas, aquele cavalo começou a correr. E não era minha vontade, não. Eu estava com medo. Mas, novamente, queridos irmãos, a emoção desse cavalo era mais de instinto do que a realidade que nós temos. Os irmãos todos têm emoções. E Deus também tem. Nós temos a emoção, por exemplo, de alegria. Aquele transbordar, quando o sangue corre um pouco mais rápido. Quando aquela criança sabe que agora, já com certa idade, vai ter, daqui uns dias, vai ter o seu grande celebração de aniversário. Os amigos vão chegar, vai receber presente, tudo mais. E aí a gente fica com essa alegria, essa emoção. Aquela emoção de medo. Eu lembro, eu não sei se eu tinha 8, 10 anos, lá no nosso pátio, lá na Bolívia, eu vi eu acho que foi um demônio. Mas foi uma coisa impressionante, eu estava com tanto medo. Lá na nessa luz da lua, eu vi uma coisa branca assim voando por aí, eu não sabia o que era. Eu sei que não era disco voador, mas era uma coisa estranha.
Só depois percebi que era uma toalha, que não dava para ver. Mas olha, eu senti emoção, eu ainda lembro a emoção, chamado medo. Emoção de ódio, emoção de amor. Todas estas emoções relacionadas com nossa imagem, essas emoções que aquela criança vai desenvolver a emoção de sentir-se bem, quando ela é tratada bem, quando ela tem a sua vontade atendida. E quando a vontade dessa criança não é atendida, essa emoção de repulsão, de revolta, de raiva. Eu lembro que nossos filhinhos, alguns mais que outros, quando eles demonstraram quase pela primeira vez que nós notamos raiva, naturalmente sem razão. Meus irmãos, que é isso? Meu filho, ter raiva? Emoção, queridos irmãos, a imagem de Deus. Lembre-se que a Bíblia diz que nós podemos ficar com raiva só até o pôr do sol. Mas a criança às vezes não percebe isso, não sabe disso. Lá em Efésios capítulo 4. Há um outro fator que a criança não sabe, que quando ela está sentada em frente daquele aparelho meio quadrado, chamado tevejo, tevejo. Quem está vendo essa criança? Quem está olhando para os seus olhos e passando informações como se fosse um pai, um amoroso professor e mestre? Quem está vendo essa criança? E uma pessoa que não tem o mínimo interesse na vida dessa criança. E o resultado são que ele manipula as emoções daquela criança, vai distorcendo os motivos bíblicos para aquela criança ter as emoções divinas. Ficar alegre pela mesma razão que Deus se alegra. Lembra que lá no céu tem alegria na presença dos anjos, isto é, no próprio trono de Deus tem alegria, porque os anjos estão rodeando esse trono. Pelas almas que se convertem quando pessoas se entregam para Jesus. Mas essa criança está ficando emocionada por razões, em muitos casos, opostas às razões que emocionam a Deus. Resultado, a criança perde sua capacidade. Uma coisa interessante é que as emoções se desgastam. Os irmãos que estão ainda muito novos, não têm mais do que 25 anos, talvez 20 anos, ainda se emocionam demais por coisas que não me emocionam mais, na minha idade. Quando eu tinha assim meus 10, 11 anos, sair numa bicicleta para dar um passeio sozinho nas montanhas de Bolívia, era uma emoção fantástica. Hoje eu não tenho nenhuma emoção fazendo isso. Nem andar de carro em São Paulo. Eu lembro também quando eu era jovem, muito jovem, ir para Cochabamba, que naquela idade um povoado que nem aparecia no mapa do Brasil. Cidade tão sem expressão. Mas eu me empolgava demais de ir para lá. Ou pegar um trem. Imagina andar de trem. Como eu ficava emocionado. Então, o que está acontecendo com nossos filhos, queridos irmãos, na imagem de Deus, que eles estão vendo naquele aparelho, suas emoções estão sendo manipuladas e desgastadas, para eles nunca mais ter as alegrias que eu tive, ao passar a crescer na imagem de Deus. E eu não proíbo a ninguém ter uma televisão em casa, mas eu tenho muito medo desse aparelho. E não sempre pelos mesmos motivos que vocês têm medo.
Eu tenho medo que eu sei que uma criança que tem suas emoções manipuladas pela violência, ver pessoas sendo mortas, pessoas sofrendo, logo a pessoa não vai fazer caso mais. Foi John Stott uma vez que nos falou, sentado ouvindo uma das peças mais divinas que tem aqui nesta terra, o Messias de Handel, sendo oferecido para um auditório em Londres, e ele sentado no meio daquela congregação vindo. E quando terminava aquele caso de apresentar o Messias, todo mundo se levanta, começa a conversar qualquer coisa. Por que isso? Porque a música não tem mais capacidade de emocionar as pessoas. As emoções de John Stott não estavam dessa forma deturpadas, ele podia sentar lá e adorar mesmo. Eu tenho muito medo do nosso futuro, queridos irmãos, porque de uma geração inteira agora está sendo criado um babá chamado televisão. E as depressões e as tristezas, que não deveriam entristecer a ninguém, por causa das emoções manipuladas por aquelas pessoas que não têm o mínimo interesse em desenvolver a imagem de Deus nos nossos filhos. Número 4, vontade. Naturalmente os animais têm vontade, mas eles não têm vontade como eu tenho. Às vezes chamada ambição. Ele aprende que ele quer algumas coisas e não quer outras coisas. Quem não sabe a que idade essa criancinha começa a mostrar o que nós chamamos voluntariedade, uma capacidade que Deus tem, há certas coisas que Deus quer, há certas coisas que Ele não quer. Ele colocou isso no seu coração, no meu coração, quando eu era muito pequeno. Eu então comecei a crescer, e infelizmente eu queria coisas que Deus não queria. Às vezes, eu tenho vergonha de falar isso. E Deus nos deu essa possibilidade, essa capacidade de ter uma vontade independente da vontade de minha mãe, independente da vontade de meu pai, independente da vontade de Deus, independente da sua lei, uma vontade contrária. E todo esse negócio de formar a criança na imagem de Deus, nessa teologia, saber o que é a vontade de Deus, é ajudar a criança a quebrar essa vontade antagônica, rebelde. Pais, criem seus filhos na disciplina do Senhor. A palavra paideia significa em grego, significa na formação da mesma vontade do seu pai. Se eu fui criado na imagem de Deus, Ele é meu pai, como que eu vou ter uma vontade antagônica, contrária, rebelde, e ficar feliz com isso? É impressionante que Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Que o próprio Filho de Deus, perfeito, sem nenhum pensamento contrário ao pensamento de Deus, lá nas agonias de Getsêmani, chorou e clamou para Deus, ao enfrentar aquela crise tremenda, de ter que ser afastado por causa do nosso pecado, de receber sobre si todos os nossos pecados. Mas ele venceu essa crise. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A obediência não é o que muita gente pensa. Eu tenho visto tantos pais criando seus filhos obedientes. Sabe como eles fazem? Eles aprendem logo o que os filhos não querem. Eles logo exigem que os filhos só façam o que eles querem.
São filhos totalmente obedientes. Vão lá para a praia, filho. Vamos, papai. Vão lá dar um passeio. Vamos, papai. Isso não é obediência. Obediência, queridos irmãos, quando esse filho, de boa vontade, não com esse espírito amargurado, magoado, cheio de raiva, não, quando de boa vontade diz, vamos, quando ele não quer ir. Isto é obediência. Número 4, desculpe, 5, contagem errada, memória. Dizem que elefantes têm memória, é verdade. Cavalo também. Eu ouvi falar de um gato que foi levado por mais de 500 quilômetros numa viagem que contornou o grande lago Michigan, outra América. Depois de alguns meses, aquele mesmo gato, sem mapa, voltou para a casa de onde saiu. Isso que eu chamo de memória. Tão boa a memória que chegou a lugares que nunca tinha visto antes. Mas voltou. Isso eu não sei explicar. Deve ter sido um anjo de gato, que vai dirigindo, gato chegar, sem se desviar. Mas a criança tem memória. Tem memórias muito mais profundas e anteriores do que eles mesmo podem chamar a atenção. Nesse ponto, eles são criados na imagem de Deus, porque Deus também tem memória. Aliás, Deus tem memória perfeita. Nenhum ato, nenhum pensamento, na sua infinita capacidade de lembrar, vai ser esquecido. E será nessa base que seremos julgados. Mas nossos filhos também têm memória. E logo que eles nascem, eu não sei se o Dr. Frank Lake tinha razão, porque eu não lembro muito do meu próprio nascimento, que aconteceu um pouco mais de 65 anos atrás. Mas ele disse que toda criança lembra o dia em que ele nasceu. E se esse nascimento não for assim com uma certa facilidade, pode criar uns problemas mais tarde nessa memória. E ele até leva as pessoas, se ele ainda está vivo lá em Londres, ele ainda leva as pessoas a voltarem, a enfrentar essas memórias tremendas, que machucaram tanto sua imagem. Mas eu sei de uma coisa, que eu tenho memórias. Eu tenho memórias conscientes, que eu posso lembrar certas coisas que aconteceram desde os 3 anos para cima. Eu tenho memórias esquecidas no consciente que passaram por inconsciente. Nós queremos falar sobre isso mais amanhã. Mas, queridos irmãos, essas memórias fazem parte da imagem de Deus. E essas memórias vão conosco até o céu. Nós levaremos nossas memórias juntos conosco. De outra forma, não seria possível Deus nos julgar. Ele não nos julgará por aquilo que nós não lembramos. E aquilo que nós esquecemos, Ele vai nos ajudar a lembrar. Vai trazer tudo para a memória de novo. Querendo ou não querendo. Neste ponto, a vida está cheia de memórias. Como é importante que nós tenhamos a capacidade de lembrar que as memórias se tornam hábitos. Coisa impressionante, como a gente cria hábitos. Durante muitos anos eu dirigia carros sem colocar cinto, agora estou com um hábito. Eu não esqueço mais, se eu estou andando de carro e não está com esse cinto amarrado, fivelado, eu sinto que alguma coisa está errado. Os irmãos sabem que quando você está desenvolvendo essa vidazinha ali, você está criando memórias que vão se tornar hábitos. Nós estaremos falando muito mais sobre isso no terceiro dia, criando hábitos que vão glorificar a Deus na sua imagem. Mas faz parte dessa imagem nossa memória.
Nós não podemos desvincular por um método de amnésia quem nós somos. Eu sou a minha história. Disse o grande poeta inglês Tennyson, eu faço parte de todas as experiências que eu tenho passado. Toda a vida é uma espécie de túnel que eu estou vendo. Esta é a minha vida. E aquelas memórias todas vão se montando e remontando para eu lembrar. Que é importante criar para nossos filhos, ajudar a criar memórias relativos a Deus. Há experiências que vão ser memoráveis em relação a acampamentos. A decoração de versículos, usando a memória para colocar a palavra de Deus lá dentro. Por quê? Porque Deus nos deu esta faceta da sua imagem para nós desenvolvermos ao máximo. Tanto que a gente podia aprender nesta área. Número 6, esperança. Criança tem esperança. Algo que nasce como uma vertente, é como uma fonte a jorrar em nossas vidas diariamente, a esperança. Disse Erik Erikson, eu não sei bem quem ele é um estudioso, pesquisador, que a criança, nos primeiros 2 anos da sua vida, vai decidir se a vida vale a pena viver ou não. Eu acho tão interessante isso, porque o nosso filho Pedro, que está em Munique, na Alemanha hoje, espero que ele já tenha resolvido esse problema. Quantas vezes levantava a seguinte pergunta: será que vale a pena? Vale a pena, papai? Eu não estava vendo a pena, mas ele estava vendo. Algum esforço, algum trabalho que tinha que fazer, mas vale a pena. Ele está sempre procurando saber se há esperança no fim desse caminhada árdua, cruzando a Saara a pé. Vale a pena, papai? Não sei, meu filho. Tudo depende se a gente chega no outro lado. Leve bastante água, bastante camelo, meu irmão. Então, todo filho está com esse problema na vida. Quando ele está nascendo, essa pergunta é esta: será que esta vida vale a pena? E Deus, como Deus, implanta em quase todos nós a resposta: vale a pena viver. Eu lembro que o grande filósofo Jean-Paul Sartre disse que a única dificuldade, problema filosófico real, é se vale a pena viver ou se suicidar. Essa decisão é a única decisão que realmente vale a pena discutir. Todas as outras decisões são temporárias, de pouca importância. Os irmãos podem perceber que a maioria já decidiram que vale a pena viver, porque isso estão aqui. Porque alguém lhe colocou lá nos primeiros 2 anos da sua vida e logo depois foi reconfirmando: vale a pena viver, vale a pena viver. E a criança precisa saber isto. Nós encontramos na palavra de Deus, Romanos 8, 24, que somente pela esperança que nós somos salvos. Eu pensava que eu era salvo pela fé, mas os irmãos sabem uma coisa: você nunca vai exercer fé se não tiver esperança. Nós nunca vamos tomar uma decisão contra a nossa esperança. E justamente porque as pessoas não aceitam Jesus Cristo, porque eles perderam a esperança, que aceitar a Cristo modificaria a sua vida eternamente, por isso que não aceitam. Por outro lado, grande maioria dos que se salvam nos primeiros 15 a 18 anos, e a razão é que ainda tem esperança. Tem esperança das pessoas que falam, que estão realmente falando a verdade. Isso é a imagem de Deus, e quando nós ficamos sem esperança, é porque um outro
terrível inimigo está implantando a sua imagem em cima da imagem de Deus, que sempre diz, olha, mesmo morrendo, eu tenho esperança de ver a cara de Jesus, face a face. Que isso será bem melhor ainda do que esta vida. É isso que Paulo diz em Filipenses 1, versículos 21 a 23. Último lugar, experimentar e conhecer pessoas e coisas. Conhecer pessoas, não conhecer no sentido de conhecer historicamente algo sobre Napoleão, nada dessa natureza, não. Conhecer pessoas como pessoas que são amáveis, que fazem parte do meu círculo de amor. Isso é a imagem de Deus, porque a Trindade, que nossos amigos muçulmanos não têm na sua religião, eles não têm uma explicação para unir o único Deus, que eles creem, Deus é um, e a diversidade nas personalidades. Personalidade é unir pessoas distintas. Veja um casamento por aí, pessoas tão diferentes. E criar um círculo de amizade. Criar aquele sentimento que vale a pena conhecer fulano de tal. Ele me faz bem. Só conversar com ele me anima. Isto é personalidade. Eu lembro do Dr. Bailey, meu professor nesta matéria, lembrar-nos disto. Que personalidade é sempre uma ideia de ficar em conjunto com outras pessoas. Personalidade não é possível só como um indivíduo. Uma criança que nasce e não sente amor, morre. Morre mesmo, literalmente morre. Já foi provado, comprovado, que a criança precisa sentir amor, precisa se sentir apreciado, precisa sentir que vale a pena viver. Sociabilidade faz parte essencial da imagem de Deus em nós. Ele precisa aprender muita coisa sobre isso, porque sempre antagonicamente, bem contrário a esta verdade, é a verdade que a pessoa mais importante no mundo sou eu. Eu sou a pessoa mais importante. E essa criancinha, como ele vai afastando as pessoas por causa dessa ideia diabólica, claramente descido de Adão e Eva, que eu sou a pessoa mais importante deste mundo. E quando outras pessoas ficam no meu caminho, vou pisar em cima deles e assim, em vez de desenvolver uma personalidade realmente na imagem de Deus, eu vou desenvolver uma imagem do demônio. Imagem de um Joseph Stalin. Que personalidade distorcida esse homem teve. E parece impossível que tivesse pensado em ser seminarista, se não estudou pelo menos 1 ou 2 anos no seminário da Igreja Ortodoxa Russa. Um homem responsável pela morte, mais ou menos diretamente, de 20 milhões de pessoas. Personalidade. Eu acho que foi Eric Fromm que diz que a única coisa que a criança realmente tem que aprender, receber e dar amor. Eu não sei se é verdade isso, parece que tem outras coisas que tem que aprender, mas isto é fundamental. Isso faz parte dessa imagem, Deus é amor. Não estou falando da denominação, não, estou falando de Deus mesmo. Deus é amor. Agora, o número 2, a grande divisão do nosso tema é, não somente que Deus é uma pessoa, tríplice, uma pessoa que existe em comunidade, mas Ele também é um Deus vivo.
Vamos ter muito pouco tempo para pensar sobre vida. Vida é uma coisa também quase impossível de definir. Nós sabemos pela experiência que do defunto não vale a pena manter em casa. Infelizmente, ainda que seja um ente muito querido, não vale a pena. Vai levando ele para um lugar distante, colocá-lo numa cova, encobrindo, fora de vista de todo mundo. Meus irmãos, a ideia de vida é muito complicada para nós. A vida é um espaço de tempo. Quem criou esse espaço de tempo é Deus. Deus também entrou no tempo. Através do nascimento do Filho de Deus na ventre de Maria. Ele sabe o problema de vida ser tempo. 70 anos, quando as forças se aumentam mais um pouco, chega a 80. Já conheci uma pessoa com mais de 100 anos, mas é uma raridade, queridos irmãos, é uma raridade, o tempo, vida, na imagem de Deus. Quem criou esse conceito de tempo foi Deus. Quem disse que o passado é passado, não se recupera mais, é Deus. Quem disse que seu futuro é um futuro limitado, é Deus. Deus é vida. Deus não é morto, não. Está vivo. Os irmãos sabem que vida tem a principal ideia de potencialidade. Eu lembro uma vez que eu li isso do Paul Tillich. Paul Tillich foi muito ruim em termos de teólogo, na minha opinião. Desviou muita gente da verdade bíblica. Muito mais psicólogo do que teólogo. Mas ele falou uma coisa que eu não podia esquecer nunca. Vida significa potencial. Quando essa criança nasce com vida, significa essa criança pode ir em uma direção, pode ir em outra direção. Porque como a minha vida era totalmente desconhecida pelos meus pais, quando eu tinha 13 anos, eu não tinha a mínima ideia que estaria falando aqui hoje, aqui no Brasil. Nunca passou por minha cabeça. Vida é potencial, meus irmãos, potencial. Enquanto eu tenho vida, há sempre possibilidade de mudar, essas mudanças. Quando naquela história que Jesus contou de uma figueira que não estava produzindo mais do que folhas, aqui vem um dono da figueira e diz, capítulo 13 de Lucas, diz, olha, por que está ocupando inutilmente este lugar? Por que ele usa essa palavra ocupando inutilmente? Por causa do tempo. 3 anos já está ocupando esse tempo, esse lugar aí. Podia ser uma árvore que está produzindo fruta, não está produzindo. Mas o trabalhador do campo diz, por favor, me deixa mais 1 ano para mudar o rumo desta árvore. Por que Jesus contou essa história? Porque diz que vida sempre tem potencial de mudança. E quando nós temos nossos filhinhos lá em casa, parece que estão indo na direção do inimigo de Deus, nunca esqueça que há potencial para mudar. E como nós queremos ser instrumentos nessas mudanças, às vezes tão radicais. Uma outra verdade que a vida sempre nos ensina, que a vida não é nossa para fazermos o que nós queremos. Essa é a principal distinção entre o conceito de quem está com a imagem de Deus reconstituída pela conversão. Minha vida não é a minha. Wilton Cação, lá de Belo Horizonte, me contou a vez que ele planejou seu próprio suicídio. Membro de igreja, mas
A vida estava muito ruim, ele tinha tirado uma apólice muito grande de seguro de vida. Ia deixar sua família bem cuidada financeiramente. Ele já planejando como ele ia se matar. Eu gostaria tanto que os irmãos ouvissem aquela história com todos os detalhes. Mas ele teve a feliz ideia, quem não entende os caminhos de Deus, né? Feliz ideia de chamar o pastor Jeremias e dizer: pastor, eu estou pretendendo me matar, por esta e esta razão. Estou sem esperança mais, não vale a pena mais viver. E o pastor Jeremias disse para ele: irmão, quem lhe deu a vida? Foi Deus. Ele tinha suficiente teologia presbiteriana para falar isso. Então essa vida pertence a quem? É sua? Não, pastor, não é minha. Então você vai roubar aquilo que não é seu. Ele ainda tinha consciência que ele não podia fazer isso. Ele mudou de opinião nesse instante. E hoje é um dos homens muito bem-sucedidos lá em Belo Horizonte. Muito abençoado por Deus. Meus irmãos, quando nós pensamos que a vida é nossa, nós já erramos tremendamente. Vida é algo que nós recebemos diretamente de Deus, faz parte de sua imagem implantada em nós. E esta vida que nunca terminará, a pessoa que morre pensa, como aquele presidente do Welcome do Brasil, falando comigo uma vez, numa festa lá na casa do senhor Fred, e disse: olha, eu vou morrer como cachorro. Eu disse: você está errado, você não vai morrer como cachorro, você vai apenas mudar de hotel. Hoje está aqui em hotel de 3, 4 estrelas, um homem muito bem sucedido na vida, você vai mudar para este hotel de 0 estrela. Você vai continuar vivendo num lugar chamado de trevas, de ranger dentes, por causa da imagem de Deus em você. Cachorro morre. Gente não morre não, simplesmente muda de localidade, muda de situação. Graças a Deus que nós podemos ajudar nossos filhos, crianças, a entender isto, que a vida não é deles, pertence àquele que doou essa vida, que emprestou essa vida para nós. Número 4, o aborto, eutanásia, são imorais. O que significa imoral? Aquilo que é contrária à imagem de Deus. Quando a Madre Teresa, eu não sei se ela crê para ser salva ou não, Madre Teresa de Calcutá foi convidada a falar lá no café presidencial americano, e o Bill Clinton e a dona Hillary estavam lá sentados ouvindo aquela senhora muito famosa, católica. Ela teve a coragem de falar sobre o aborto. Eu gostaria de ter trazido para os irmãos ouvir exatamente o que ela falou, mas foi mais ou menos isto. Nós estamos muito preocupados com a guerra lá na Bósnia, estamos prontos até mandar nossos soldados até lá. Nós estamos muito preocupados com a violência nas nossas ruas, pessoas morrendo pelas centenas, nos centros das grandes cidades americanas, de Nova York, de Detroit, durante um tempo campeão de homicídio, especialmente em Washington, D.C., onde mora o próprio presidente Clinton. Mas vocês não têm piedade para uma criança indefesa, que não pode nem levantar sua voz para gritar. Não faça isso. E o presidente Clinton, que já tinha se colocado publicamente a favor do aborto, baixou a cabeça. Queridos irmãos, a razão que o aborto é imoral
eutanásia imoral, suicídio imoral, é porque Deus é um Deus vivo, e a vida estava nele, e essa vida é a luz dos homens, essa luz que ilumina todo homem. Essa é justamente a imagem de Deus que está em nós. Vamos, antes da hora da fome chegar com toda a sua violência, tem 2 horas sérias na vida diária. Uma era a hora da fome, antes de meio-dia, e outra hora depois do meio-dia, que felizmente não é meu problema. Hoje, o Espírito, Deus, diz a palavra de Deus, é Espírito, e por Ele ser Espírito, a Bíblia declara claramente que Ele nos deu um espírito humano. Agora, eu não estou aqui tentando argumentar a favor da tricotomia. Tem algumas pessoas que criam uma teologia toda em cima da tricotomia, isto é, que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Eu não sei se existe tal coisa ou não. A coisa que eu sei que existe é algo que a Bíblia chama de espírito, ou talvez pode também chamar de alma. E esta palavra espírito, ruach em hebraico, pneuma em grego, trata de comunicar certos aspectos, me parece, da personalidade divina, da sua imagem em nós, que precisam ser tomados muito a sério. Por exemplo, esse negócio de moralidade. Mas sabe que certas coisas estão sendo praticadas, ensinadas até em nossas igrejas. Minha filha ficou muito perturbada quando ela voltou de uma escola bíblica dominical batista, e o rapaz que estava ensinando a lição disse que, olha, ter relações sexuais antes do casamento não é errado, não. Meus irmãos, que isso? Que isso? Claro, se a doutrina da evolução é verdade, se aquilo que está sendo ensinado em quase todas as nossas escolas, de cima para baixo, de baixo para cima, é verdade, claro que não é errado. É simplesmente talvez não muito conveniente, ou talvez teria algumas sequelas que não são muito boas. Então a gente argumenta por muitos lados, mas o único lado bíblico é chamado moralidade, a lei de Deus. A lei de Deus implantado em cada espírito. E quando Satanás vem e vai obliterar, anular, aniquilar aquela implantação das chamadas leis noaquianas, porque Noé recebeu essas leis, lembra que Noé vem trazendo desde a criação certas coisas erradas, certas coisas certas. O que nós temos então que desenvolver em nossos filhinhos é tirar qualquer impedimento para eles entenderem a diferença entre o certo e o errado. Oh, meus irmãos, a coisa é tão complicada hoje em dia, não somente por causa da televisão, mas por causa das nossas escolas, por causa dos amigos com que eles estão brincando. Houve uma época em que uma sociedade, por exemplo, a sociedade puritana, eu creio que meus antepassados lá do meu pai vieram da Inglaterra em 1640, por causa de um livro que a gente coloca, todos os meus antepassados até 1300 e tanto. E eles vieram para os Estados Unidos, 1640, por uma razão, para poder criar uma sociedade moral, onde o justo é justo e o errado é errado. E a própria sociedade ajudaria os pais a implantar isso no coração dos seus filhos.
hoje em dia está totalmente sem essa base. Seus filhos estão falando coisas, por quê? Porque eles estão ouvindo, ou estão vendo coisas que não têm base nenhuma na lei de Deus, aliás, são totalmente contrárias a essa lei. Número 2, lá no espírito dessa criancinha precisa ser desenvolvido a responsabilidade para com Deus. O mundo secular significa um mundo em que Deus não importa mais. Se Ele existe, tudo bem. Graças a Deus, Ele não importa. E quando seu filho pega essa ideia, que Deus não importa, a gente vê pessoas errando, mas não sendo castigados por aqueles erros. Sabe qual é a impressão que vai entrando na cabeça do seu filho? É que quando vem o dia de julgamento, não haverá nenhum castigo. Deus não importa. Meus irmãos, se houve uma coisa que os puritanos ensinaram aos seus filhos, que Deus importa sim, importa mesmo. E se nós não conseguirmos passar isso para os filhos, para esses meninos com quem nós estamos trabalhando, pode ser que nossos filhos morem debaixo de um teto muito bem cuidados, em termos físicos, mas em termos de moralidade, em termos de responsabilidade para com Deus, são meninos de rua. Isso é a grande diferença. Menino de rua não tem responsabilidade para ninguém, é essa a razão que ele não quer sair da rua. Minha filha trabalhou muito com esses meninos de rua e descobriu exatamente isso, especialmente nos primeiros anos. Para ele é uma grande brincadeira. Dormir no chão como animal não tem problema, não. Grande coisa que essa vida é interessante. A gente rouba, vem gente correndo atrás, parece televisão mesmo. Parece Far West. Meus irmãos, não pense que esses meninos estão querendo fugir da rua. Muitos não estão. Alguns sim. Talvez alguma ideia implantada lá por um pai, uma mãe, de responsabilidade com alguém invisível chamado Deus. Eu lembro Klaus Bauchmühl, no seu trabalho sobre secularização, é justamente esta ideia que está sendo espalhada cada vez mais, que não tem ninguém acima da minha própria cabeça que tem autoridade sobre mim. Eu faço o que eu quero e eu tenho plena liberdade de fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Só que eles não estão nos ensinando que lá no inferno é justamente a placa em cima de cada caverna, onde cada indivíduo vai ficar sozinho lá no inferno. Eu fiz o que queria, quando eu queria, como eu queria. Plaquinha. Para distinguir a condenação divina. Eu sou responsável. Essa criança de 3 anos é responsável. Eu lembro também aquela dona Marta, quando seu filhinho bateu no cachorro erradamente. Ele já tinha sido avisado. Ela pegou esse filho pela mão com muito cuidado e amor e disse: meu filho, agora eu vou ter que castigar. E você sabe a razão, meu filho. Por causa de Deus. Não porque eu estou zangado, não porque você me desobedeceu apenas, e eu estou agora com raiva, não. Eu tenho que castigá-lo por causa de Jesus. E esse filhinho entendeu perfeitamente. Hoje uma pessoa de responsabilidade por causa de Dona Marta. E tem muitos filhos responsáveis porque tem pais que dizem que temos responsabilidade, mesmo que Deus seja invisível. Há certas coisas que Ele aceita, há certas coisas que Ele não aceita de forma alguma. Número 3, nós temos que desenvolver o chamado senso do dever. É um senso que Immanuel Kant escreveu um livro grosso, complicadíssimo, para tentar explicar. Chama de razão pura. O que é razão pura? Que todo homem, queira ou não queira,
tem pelo menos uma gotinha de sentimento de dever. Imagem de Deus implantada na vida humana. Dever. Que tristeza quando essa criança é criada e aquele sentimento de dever é apagada. E ele começa a sentir que os únicos pecados são os pecados de comissão e não de omissão. Tiago, capítulo 4, versículo 17. A imagem de Deus no Espírito é a imagem de santidade. Eu queria gastar muitos minutos sobre este tema, mas, como já falamos, o almoço está aí. O que é santidade, afinal das contas? É uma qualidade divina. E, originalmente, somente divina. Mas Deus implanta santidade como parte da sua imagem. E santidade não é a mesma coisa do que moralidade. Santidade não é somente o sentimento de dever. Santidade é que nós precisamos nos separar do demônio, dos seus interesses e preocupações para o lado divino. Nós temos aqui neste universo duas realidades. Não é um dualismo perfeito, mas é um dualismo. Pelo menos na sua realidade. Nós temos que mostrar para nossos filhos que obedecer ao demônio é profanar, é blasfemar, é pisar em cima dessa realidade chamada santidade. Que existe esta oposição à santidade relacionada com o poder satânico, os interesses satânicos, o chamado Deus deste mundo. Número 5. Adoração. O Espírito é o meio pelo qual nós temos que adorar. Se os irmãos olharem lá na sua Bíblia, provavelmente a palavra Espírito, adorar em Espírito, é com minúscula. Eu não sei se deveria ser minúsculo ou não, porque no original não tem essa distinção entre maiúsculo e minúsculo. Mas a minha pergunta é esta: será que Deus não implantou no seu espírito humano aquele sentimento que existe um poder invisível, uma realidade pessoal acima de nós e que tem todo o direito sobre nossas vidas? Esta ideia é que nos leva a adorar. Podemos ir a qualquer lugar do mundo, sempre descobrimos aquele sentimento que existe, especialmente na hora de morte. Existe alguma coisa por aí invisível que implantou em nós esta ideia de adorar e nós afastarmos o lado nefasto, o lado mau desse poder, tantas vezes relacionados com a adoração aos demônios, a idolatria. Lá na Índia, eu percebi isso uns 9 anos atrás, tive o privilégio único de visitar esse país tão necessitado do Evangelho, queridos irmãos, tão necessitado, onde há milhões de ídolos, e que a gente acordava às 5 da manhã com esses cânticos aos ídolos. Eu ficava impressionado como este mundo tem esse sentimento de adoração implantado no espírito, e como Satanás tem distorcido, desviado para o seu lado essa adoração. Segundo Coríntios 3:18, quando nós ficamos desvendando de nossas mentes aquela adoração aos ídolos, às imagens, às ideias erradas, quando nós com nossa mente desvendada, nós podemos contemplar a glória do Senhor.
Essa contemplação, queridos irmãos, é pelo Espírito. Nós, diz Paulo, em contraste com o judeu, que adoramos a Deus pelo Espírito. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 3. Cumprir o primeiro mandamento. Nosso amor pelo Senhor não é principalmente emocional. É principalmente espiritual. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que inclui talvez o espírito, de todo o teu entendimento, que seguramente inclui o espírito, e com toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus. Como que eu vou amar alguma pessoa que eu não vejo? Uma pessoa que não fala diretamente comigo, em voz alta. Uma pessoa que não me apalpa, que não me abraça fisicamente. Como que eu vou amar uma pessoa assim? Meus irmãos, só pelo Espírito. Então nós temos essa imagem de Deus, temos que desenvolver nessa criança um sentimento que Deus está realmente aqui. E não somente no outro lado do mundo, na China, sempre longe de mim. Nós temos que aprender, queridos irmãos, a ensinar nossos filhos, talvez primeiramente nós mesmos aprendermos a ouvir a voz de Deus, só no Espírito. Ouvir aquela voz que fala baixinho, às vezes fala bem alto, espécie de estrondo, como nós encontramos no capítulo 12, de João, que os ouvintes acharam que viu um trovão por aí, mas ouvir a voz de Deus. Hebreus 3, como me chama a atenção: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é que a gente ouviu a voz de Deus no passado, mas aprender a ouvir a voz de Deus todo dia, hoje. Disse Dick Lucas, lá de Londres, pastor, lá que Hebreus 3,13 diz que nós temos que nos exortar todo dia, enquanto se chama hoje, que Deus não pode confiar em nós nem em 24 horas. Eu sei que com meus filhos não deu para confiar neles nem em 24 horas, antes deles começarem a errar. Então, nosso espírito, nós ouvimos a voz de Deus, em vez de endurecer nosso coração, lá está Deus nos falando, mostrando sua vontade, e finalmente pelo Espírito que nós servimos a Deus. Como Cristo não veio para o mundo para ser servido, mas para servir, nós temos que, de alguma forma, desenvolver aquele espírito divino de servo. Lembra que Jesus disse que os líderes deste mundo, nossos ministros e presidentes em Brasília, em Washington, em Bonn, em Londres, eles têm a ideia de que se eles são dominadores e são líderes, eles precisam ser servidos. Mas a Bíblia diz, não será assim convosco. Porque o próprio Filho do homem, o próprio Deus Filho, não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Será que nós podemos passar esta ideia da imagem de Deus aos nossos pequeninos? Será que eles vão entender isso? Que eles não estão aqui para desenvolver domínio tão natural e tão desejável segundo os padrões deste mundo, mas para eles tem o espírito de servidor. Nossa conclusão é a seguinte: que em 3 facetas de toda criança que nasce está implantado muito vagamente a potencialidade de 3 aspectos da imagem divina.
o aspecto de personalidade, o aspecto de vitalidade, o aspecto de este Espírito de Deus. Eu sei que meu espírito não é o Espírito de Deus. Eu sei que há uma distinção. Mas quando o Espírito vem morar em mim, e quando essa criancinha, talvez só tenha 3 anos, recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e o Espírito começa a habitar nessa criança, aí vem essa possibilidade de desenvolver a imagem de Deus em todas as direções que nós temos falado hoje. Desenvolver inteligência para a glória de Deus, desenvolver esse espírito de servidor, de santidade, esse espírito de adoração, todos aqueles aspectos. Que Deus nos ajude a saber como, porque a grande pergunta, e eu não respondi, é como fazer isso. Isso já fico com os irmãos, hein? Com muita ajuda do próprio Senhor da glória. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que um irmão e uma irmã, que tem uma voz de Charles, não, foi George Whitefield, que podia ser entendido 1 quilômetro distante, que esse irmão nos dirige em oração, e aquela irmã nos leva ao trono da graça, pedindo que todos nós que trabalhamos com crianças, aprendamos como aplicar nas suas vidas as verdades da imagem de Deus, nessas pessoas com tanta potencialidade.